Hoje é um dia histórico para o cinema brasileiro em termos de repercussão internacional. O Brasil está indicado em 3 categorias no Oscar. Essa manchete já seria naturalmente gigante, mas ela se torna maior ainda ao considerarmos que uma das indicações é para melhor filme. É melhor filme, ponto. Não é melhor filme alguma coisa. Melhor filme, ponto. Estamos concorrendo à categoria de melhor filme do Oscar de 2025, com Ainda Estou Aqui. Primeiramente, eu acho que cabe uma certa efusividade nesse vídeo, coisa que não é muito comum à minha pessoa. O pragmatismo virá, mas nesse momento também temos que comemorar bastante. Primeiro, a gente tem que comemorar porque é a nossa nação invadindo terras alheias, no bom sentido da palavra invadir. Nós, que já fomos tão culturalmente invadidos, por que não comemorar o oposto pelo menos um pouquinho, vai? Segundo, que Ainda Estou Aqui é simplesmente um filmaço. E digo mais, merecia pelo menos mais uma indicação, que seria no caso roteiro adaptado. Antes, rapidinho, eu digo que haverá um vídeo aqui no canal, ou já existe, dependendo de quando você está assistindo, tá aqui na descrição, que conterá a análise de todas as categorias falando sobre o Oscar em si. E até o dia do Oscar, vários filmes aqui pelo canal. Esse vídeo ele é um recorte do assunto mais importante dessa jornada. O assunto que nós chegamos lá. Gente, e para isso eu escolhi o otimismo. Para abordar esse tema, eu escolhi o otimismo, repito, coisa que não me é comum. Eu digo isso no sentido de desfrutar esse momento. Comemore, brasileirinho. Comemore. Você está participando da escrita de um dos momentos mais históricos do cinema brasileiro aos olhos do estrangeiro, aos olhos do norte-americano. E modéstia à parte, eu sinto-me muito feliz de estar participando ativamente dessa escrita. O sonho de fazer o que eu faço começa quando eu assisti ao meu primeiro Oscar, lá em 1998, para entender o que diabos era esse tal de Titanic, e também o que era essa tal festa do cinema. O sonho se intensifica em 99, quando eu entendi que o Brasil poderia participar dessa festa com o Central do Brasil. E agora eu tô vivendo a conclusão dessa história, ou a possível conclusão dessa história, iniciada lá em 1999, e podendo colocar, dessa vez, algumas vírgulas, alguns pontos, podendo ser voz, uma voz nessa grande história, pequenininha, mas uma voz nessa grande história. Portanto, aqui teremos otimismo. Fato raro, mas eu espero que entendam. O Brasil tá indicado para melhor filme internacional. Isso daí já era o esperado, né? Está representado por Fernanda Torres, indicada a melhor atriz principal. Essa categoria não chega a ser uma grande surpresa, mas é importante, eu vou pontuar nesse vídeo. E na categoria também de melhor filme no geral. Temos chances? Tenha calma, tá? Tenha calma que vou chegar lá. Primeiro, vocês têm noção do peso disso? Vocês têm noção do tamanho histórico e lendário dessa indicação para o Brasil aos olhos do cinema internacional, sobretudo norte-americano? Eu quero que vocês entendam o peso de Ainda Estou Aqui ter sido indicado a melhor filme. Absorvam isso. Cidade de Deus, que foi indicada a 4 Oscars, não teve nessa indicação. Central do Brasil, talvez o mais perto que chegamos aí do Oscar, lá em 99, foi indicada a melhor atriz e melhor internacional. Mas na época, dado o número de indicados, eram 5, né, indicados a melhor filme, e o Brasil não chegou lá. E agora a história vem sendo feita de uma maneira diferente. E por isso merece todos os predicados que eu posso lembrar. Pro tamanho desse feito, pro tamanho disso daqui. É lendário. É histórico, é acachapante, impressionante, lindo, necessário, glorioso, retumbante. Apesar de saber que havia sim alguma chance disso acontecer, eu me coloco impávido diante deste momento colossal para o nosso cinema, aos olhos do estrangeiro. Feita aqui essa efusividade, né, que me é rara, agora vamos lá falar de chances. E vamos ser um pouquinho mais pragmático, mas não tanto. A verdade é que não dá pra falar tanto de chances, porque temos um mês até o Oscar, né? E agora toda a campanha que aconteceu até aqui vai ser ressignificada. Inicia-se um novo momento da campanha, e esse momento é realmente onde o termômetro vai começar a marcar a temperatura correta. Se ele vinha quente até aqui, esqueça, o termômetro foi balançado, chacoalhado, ele vai para a escala quase zero e começa a subir gradativamente a partir de agora. A partir da repercussão dessa lista, a partir das reações, a partir dos assuntos que essa lista poderá trazer. E o primeiro assunto que a gente tem que trazer é que Emília Pérez, concorrente de Ainda Estou Aqui, se coloca como um dos principais concorrentes ao Oscar. Eu vou repetir. Emília Pérez não é só o principal concorrente de Ainda Estou Aqui, ele é um dos principais concorrentes ao Oscar 2025. Ele é o grande favorito da vindoura noite em várias categorias, pelo volume de indicações que teve e de certa histeria que vem tendo na indústria norte-americana. Goste ou não, a verdade é que o filme foi abraçado por eles. Depois a gente discute
né, o filme em si. Estou falando com relação à campanha. Eu acho absurdo, mas enfim. Tivemos o azar, dentro da grande sorte e da competência de termos sido indicados, de que no mesmo ano tivemos aí o Parasita da vez, né? O Parasita meio francês, meio mexicano. E quando eu falo Parasita, eu me refiro ao filme sul-coreano, porque é um filme estrangeiro que arrastou o Oscar no ano dele. Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Emília Pérez é um filme internacional no contexto do Oscar que foi indicado a praticamente todas as categorias em que podia ser indicado. Fora isso, é também um concorrente direto ao Brasil na percepção de filme estrangeiro, inclusive na própria categoria de melhor filme internacional e na categoria de melhor atriz também. Então, segmentando em filme internacional, a preço de hoje, Emília Pérez é muito mais do que favorito. Tem alguma coisa além de favorito? Ele está nessa categoria, além de favorito. Só que é como eu disse. Inicia-se aqui um novo período de campanha. Inicia-se agora o segundo turno. E tem uma campanha que está difícil de definir, difícil de descrever, difícil de entender, que é um certo não entendimento do porquê Emília Pérez está por ali, né? E, por parte do filme, uma contraproposta de reflexão de que ele está sendo perseguido por conta dos assuntos que traz. Um desses assuntos é relacionado à transfobia. Porém, antes disso, eu quero discutir bastante a concepção do filme, o entendimento do filme enquanto filme internacional. Não estou falando do tema dele, mas sim na concepção dele enquanto filme internacional. Ele me parece um filme muito estranho dentro da categoria de filme internacional. Beleza, tá cheio de ator e atriz, mais precisamente atriz, que se faz de Hollywood. Ele é um filme hollywoodiano. É internacional, mas é hollywoodiano. Ele nem é mexicano e nem é tão francês assim. Fala sobre o México, mas é do diretor francês, produção francesa, foi indicado pela França, inclusive. Fala sobre uma história mexicana que os próprios mexicanos não compraram. Quanto mais, o diretor do filme tem perseguido alguns influenciadores e críticos mexicanos, dizendo que estes estão perseguindo o filme sem sequer terem assistido-o. Existe um assunto muito nebuloso no que tange a campanha de Emília Pérez. E isso vai ser fundamental para entendermos o panorama até o prêmio. Eu só estou comentando isso porque o que acontecer disso tudo aqui vai resvalar na própria campanha de Ainda Estou Aqui. Quer queira, quer não, vai resvalar. Dentro desse aspecto, se olharmos o copo meio cheio, pode ser que essa campanha faça Emília Pérez se enrolar, ganhar um certo ranço, digamos assim, e quem tá vindo por fora, pela tangente, embica na curva, sai na frente. Se for esse o caso, mais um requinte de crueldade, a gente só vai saber a história praticamente na semana do prêmio, ou no dia, ou na noite. Todo esse furor serve para dar ao assunto esse requinte de maldade, de crueldade para nós brasileiros que estamos na ansiedade pelo dia do Oscar a partir de hoje. Porque pra gente não poderia ser fácil. Nunca foi, não seria hoje. Ainda mais para além das nossas terras. Mas isso abre margens para surpresas, tá? Essa campanha bem enrolada dos filmes abre margens para surpresas. Esse é o ponto que eu quero que vocês guardem bem. Se nós seremos a surpresa, aí são outros 500. Tem outros que também poderão usufruir disso. Vários filmes já chegaram amplamente indicados ao Oscar, amplamente favoritos. E levaram foi nada. Não acho que vai ser o caso de Emília Pérez, acho bem difícil, tá? No sentido de levar nada. Mas eu tô no otimismo. Agora vamos olhar um pouquinho do copo meio vazio, pode ser? A verdade é que, historicamente, o Oscar escolhe um filme internacional para brilhar. Mesmo que esse filme internacional arraste tudo, é difícil dois filmes internacionais fora do cenário norte-americano coexistirem com a mesma grandeza. Então a campanha de Ainda Estou Aqui vai ter que ser discreta e enfática ao mesmo tempo. Vai ter que ser uma campanha esperta, ou seja, discreta porque talvez o início não seja o momento do boom. E isso pode ser importante para a campanha da Fernanda Torres em si, daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Mas iniciar a campanha pela Fernanda Torres eu acho bem interessante, mas daqui a pouco eu aprofundo. Mas em algum momento, o Ainda Estou Aqui, a Sony Classics, nós também, de certa maneira, o governo brasileiro, escutou o governo brasileiro, o Brasil em si, a bandeira brasileira, nós teremos que encontrar espaço nas grandes discussões sobre os grandes filmes e daí rasgar essa falha, passar por ela, identificar o ponto e sair bem do outro lado. Eu vou estar atento e trazendo sinais para vocês disso tudo. Nesse cenário, aí eu volto ao tema que eu comecei. A indicação da Fernanda Torres é importantíssima para melhor atriz. Primeiro porque não era uma indicação tão garantida assim, tá? Foi uma surpresa. Em certa medida, mas foi. Foi uma surpresa porque ela não está nos prêmios do sindicato, porque não está no circuito deles, esse negócio todo.
mas ela ganhou o Globo de Ouro. Esse intervalo entre um prêmio e outro, e neste caso o outro é o Oscar, faz com que as favoritas nessa categoria sempre tenham que considerar a Fernanda Torres. Demi Moore talvez seja a favorita a preço de hoje, levou o Globo de Ouro também, né, na categoria melhor atriz de filme de comédia, não drama, melhor dizendo. Tem uma baita atuação em A Substância, fala sobre um tema caro para o corpo de votantes da academia, no caso a questão do glamour e do envelhecimento para o olhar do entretenimento, inclusive fala sobre a própria indústria do entretenimento em si, e acredito que os envolvidos escolherão essa como a categoria que vão perseguir, tá? Filme que também está indicado a melhor direção e melhor filme e outras categorias, porém eles vão ter que sempre colocar um asterisco quando forem falar de melhor atriz, quando forem falar de Demi Moore, sempre, e esse asterisco será Fernanda Torres. Eu prefiro essa posição do que a posição de preferido, do que a posição de favorito ou coisa parecida. Eu prefiro. Eu gosto do underdog. Fernanda Torres vem fazendo uma campanha um pouco mais paralela, essa é a verdade. Ela também ganhou o Globo de Ouro, como eu disse, e não haverão embates diretos com Demi Moore e outras atrizes também, né? Até o grande dia do Oscar. Isso pode arrefecer a campanha da Fernanda Torres, é a verdade, mas também pode deixar ela sempre com essa pulga, esse incômodo, sempre como um porém quando forem cravar favoritismos. Repito, eu gosto dessa posição. Acredito que Ainda Estou Aqui é um filme tão gigante que as pessoas só precisam assisti-lo. E a atuação da Fernanda Torres está intrínseco nisso. Isso se confirma pela indicação dele de melhor filme, né? Pela indicação a melhor filme, melhor dizendo. Parece óbvio quando falamos de premiação, mas não é bem assim, tá? Quando o filme é indicado a melhor filme, aumenta em muito as chances dele ser realmente assistido pela academia, pelos 10 mil e tantos votantes. E isso eleva a perspectiva de Fernanda Torres como atriz. Se esse filme é assistido, as pessoas vão dizer assim, que maravilha é essa, meu irmão? Pra não dizer um palavrão. A campanha para essa categoria é tão importante quanto a campanha de melhor filme internacional ou melhor filme. Acho que a campanha de Fernanda Torres vai influenciar diretamente essas duas categorias e não o contrário, pelo menos a preço de hoje. Vou além. Fernanda Torres tem o carisma necessário, a qualidade necessária apresentada no filme e algo muito importante, a história do seu lado. Não podemos subestimar o peso de uma narrativa. Há 2 décadas e meia, sua mãe foi indicada na mesma categoria. Fernanda Montenegro, dama gigante, a maior que temos, deveria ter sido a grande vencedora do Oscar na campanha de 1999 e o tempo atestou a seu favor. Se fosse no jogo de hoje, com as regras de hoje, talvez essa história teria sido bem diferente. Ao longo desse tempo, esse prêmio tornou-se inclusive alvo de vários debates, não só por nós brasileiros. Não é só um patriotismo barato, mas também ocasionalmente por lá, principalmente quando Fernando Meirelles e Walter Salles conquistaram espaço na indústria norte-americana, quando Wagner Moura também conquistou espaço, esse assunto sempre voltava. E Fernanda Montenegro, hein? Aquele ano foi estranho. Das 2 maiores damas do cinema mundial, fora dos Estados Unidos, Isabelle Huppert levou o seu Oscar. Fernanda Montenegro quase levou. E esse assunto pode finalmente acabar com um final feliz. E esse final se chama Fernanda Torres. Se estamos falando de uma atriz que veio genuinamente do teatro, Fernanda Montenegro, ela vai entender muito bem isso que eu vou dizer agora. O 3º ato está para começar. Agora é que o filme começa. Agora é que a peça começa. Apesar de melhor filme ser realmente o fato maior dentro das indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar, eu tenho um carinho especial pela categoria de Fernanda Torres por conta dessa história. Eu acho que uma campanha bem feita nessa categoria é imprescindível para entendermos até onde podemos chegar nessa jornada que começamos a viver juntos a partir de hoje. Mas tem algumas coisas que são exclusivas de melhor filme que valem ser pontuadas. É uma categoria muito difícil, muito complicada de prever. Pelo formato dela, esquece as outras categorias. Simplificando, a categoria de melhor filme, ele é meio eliminatório, porque ele tem essa questão do voto preferencial. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso, vou deixar aqui na descrição, tá? Mas o fato é que, assim, quando a pessoa vota, ela não escolhe um único filme, ela faz meio que um ranking do 1 ao 10. Essa lista vai se confrontando e os filmes mais bem colocados vão eliminando os piores colocados. Um filme que apareceu muitas vezes em 3º lugar pode ganhar um destaque que um filme que apareceu em vários primeiros lugares, mas em poucos segundos, 3º, 4º, não ganharia. Tu entendeu? Então, se esse filme que apareceu em muitos primeiros lugares, aparecer em vários 8º, 9º, 10º, etc., ele não tem o mesmo peso de um filme mais consistente, que está em vários 3º e 2º lugares. E isso dá uma margem interessante para Ainda Estou Aqui poder aparecer como quem não queria nada. Isso já aconteceu. Coda, falei no Ritmo do Coração. Cito aqui Green Book.
foi esse efeito também. Moonlight, né? O grande favorito, os prêmios disseram isso, era La La Land. Eles até leram La La Land, aí disseram, não, Moonlight, tá errado. O mais recente, repito, foi No Ritmo do Coração, o Coda. O filme chegou descompromissado ao Oscar e saiu como o melhor filme. Ele ganhou nem tantos prêmios assim, mas ganhou o grande prêmio da noite. Ou seja, repito, se as pessoas assistirem Ainda Estou Aqui, ele tem capacidade de ser o azarão. Ele entra na última vaga. Ele tá competindo com filmes que vão dividir opiniões. Emília Pérez é um deles, O Brutalista, idem. Então, se acertar esse ponto nevrálgico, acho que podemos chegar muito bem na categoria máxima do Oscar. Já pensou, bicho? Já pensou? E que ponto nevrálgico é esse, PH? Cair nas graças, ser benquisto e não necessariamente o preferido. É como aquele amigo que não é o seu melhor amigo, mas que você sempre quer no rolê, porque ele, presente na turma, faz o conjunto valer a pena. Desculpa as alegorias chulas, mas eu tô tentando explicar mais ou menos o que esse filme precisa ser nessa campanha do Oscar 2025. Temos outros nomes, é verdade. Conclave, chega talvez forte, Brutalista, como eu disse, porém tem um outro fator. Duna 2, que poderia ser o Au Concurs, ele foi esnobado nesse Oscar justamente porque vai lançar um terceiro filme, e a academia tem um tal de efeito Senhor dos Anéis As Duas Torres, que é o segundo filme de um terceiro já anunciado, e que por isso eles esperam o terceiro para aí sim fazer a chuva de prêmios. Algo parecido aconteceu com Wicked em algumas categorias também, mas enfim, no outro vídeo eu comento. Talvez Duna 2 não chegando forte para a categoria melhor filme abra espaço para filmes se embaralharem. Emília Pérez, Conclave, o Brutalista ou outros que vão gerar assuntos divisivos. A única coisa que Ainda Estou Aqui não pode é gerar discussões divisivas. Ele tem que ser o queridinho. Eu vou repercutir no outro vídeo, com calma, apurando direitinho as informações, mas Emília Pérez e o Brutalista têm uma questão relacionada ao uso de inteligência artificial. Seria leviano da minha parte trazer esse assunto de maneira tão superficial, mas eu coloco isso nesse momento só porque preciso demonstrar como esse é o tipo de cenário onde Ainda Estou Aqui não pode estar. Ele precisa sim estar no foco das discussões, mas sempre com aquele jeitinho de azarão. Portanto, do nosso lado, sejamos simpáticos, sem ataques, brasileirinho, sem embate, sejamos o carisma, o sorriso. Repito o que falei no começo do vídeo, desfrutemos. Assim chegaremos ao dia do Oscar torcendo e torcendo muito. E isso a gente sabe fazer muito bem. A academia que se prepare. Estamos prestes a ver algo que o Oscar poucas vezes viu. Uma audiência massiva de um país que não é o deles. Postagens dominadas pelo nosso bom português brasileiro. E o Oscar, se nada mudar, ainda será no carnaval. Estamos prontos para a festa. Eles não estão prontos para ver um ímpeto de um país que sabe muito bem transformar em futebol todo mundo que tem a chance de chegar, pelo menos perto do pódio. Pro lado bom e pro lado ruim, é verdade. Mas como eu disse, eu tô no rolê do otimismo. E assim será até o dia do Oscar. E agora, com os cavalos na pista, todos nós seremos especialistas. Não necessariamente no assunto, mas especialistas em levantar a bandeira do Brasil e o assunto Brasil em lugares poucas vezes vistos. Portanto, precisamos jogar essa simpatia do torcedor para que Ainda Estou Aqui seja o filme também simpático, o filme querido, o filme que não gera ranço, o filme que gera o carinho e a atenção. O filme que, repito, só precisa ser assistido porque ele é gigante pela própria natureza, além de qualquer coisa que falem dele. Tanto em si, né, enquanto o filme em si, do contexto que ele traz, como também num contexto internacional de dizer, caraca, que história é essa, bicho? Que filmaça é esse? Parte do reconhecimento veio. Vamos pra mais agora. PH Santos, precisamos do Oscar pro cinema brasileiro ser tão bom? Eu acho que não, porque nosso cinema já é bom. Mas também é divertido vender um pouco da nossa imagem pros outros. Nós, que compramos tanta imagem desses outros, tá na hora de vender um pouco também. Tá na hora de exportar. Vou concluir esse texto lembrando que haverá um vídeo aqui no canal, ou já há, dependendo de quando você está assistindo, com a análise de todas as categorias. Aí eu volto a falar sobre Ainda Estou Aqui, sobre outros olhares. Mais sóbrio, quem sabe. Porque aqui eu não consegui. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, acompanha aqui minha cobertura do Oscar e um forte abraço em vocês. Tchau, tchau.